Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Meu nome é Plínio. Abenar. A gente está nessa propriedade aqui como se fosse um ideal de instalação no ambiente sustentável. Desde o princípio nós procuramos recompor toda a vegetação, recompor todas as áreas de APP e também traçar um plano de evolução, né? De plantio, construímos viveiros, produzimos as mudas e adquirimos também muda no mercado para reparar e recuperar toda a degradação que existia decorrente de exploração pecuária e exploração de madeira de eucalipto. Então a gente está conservando a água, minimizando a erosão e também fazendo uma parte de recuperação de cobertura e de qualidade do solo. E uma coisa também que a gente tem procurado fazer são refúgios para animais. Então aqui a gente já tem uma fauna significativa, tanto de mamífero quanto de aves, e passou a ser um ponto de parada de várias espécies. Plantado café, né, para poder ter recurso para continuar gerindo a propriedade, né, a propriedade se manter. Mas nós temos nos preocupado na forma de plantio, fazendo o manejo adequado com caixa seca, né, plantado em curva de nível. A última área que nós plantamos de uma maneira assim diferente para poder conservar a água no solo também, porque a nossa preocupação é que ela não se esvaia tudo. Bom, nós fomos bastante convidados para ir às escolas falar na verdade, sobre a nossa vida, né, aqui na propriedade. A gente tem sido reconhecido dentro dessa sociedade, né, dentro da nossa sociedade. Então, as pessoas vêm visitar, querem saber como é que a gente está fazendo, porque isso aqui, na verdade, era uma grande capoeira, né, Plínio, quando nós compramos. E nós transformamos esse lugar em um lugar mais agradável, até aos olhos, né, porque plantamos muitas flores, né. Nós não focamos somente na cultura do café. A gente também quis construir um lugar agradável para nós e para quem vier aqui partilhar conosco. Sendo pessoas, bichos, né, pássaros, a gente está aqui aberto para agradar todo mundo. Então a gente tem essa questão do paisagismo, das flores, dos frutos, dos animais, da fauna, né? E essa recomposição da cobertura que está sendo realmente o grande desafio, porque aqui era uma área cercada com cerca elétrica para pastejo de animais, né, e cercado por café, né, mais nada que isso. Então todo o plantio que foi feito nesses últimos anos foi fruto da aquisição externa de muda e da produção própria de muda, de flores e árvores nativas e frutíferas. Aqui também não era assim, não tinha nenhuma demarcação.
as águas, né, as áreas de preservação tinham animais dentro, não tinha limite, assim. Então tudo era usado de uma forma totalmente errada. Então a nossa preocupação foi primeiro demarcar essas áreas, né, reconhecê-las, porque nós não sabíamos nem onde estavam as águas da propriedade. E depois que a gente conseguiu achar, a gente demarcou, né? E deixamos uma regeneração natural acontecer, né? Em algumas áreas e outras cercamos, né, a nascente. Apesar de ser muito escasso a água, tanto que depois nós implantamos alguns reservatórios para reter um pouco da água, porque aqui é cabeceira. Então não passa nenhuma água vindo de outro lugar. Tudo o que tem é o que nasceu aqui. Então procuramos reter essa água através de alguns reservatórios e procurando fazer a conservação através de caixa seca, né, também. Infiltração no solo, né, e depois recupera embaixo nas áreas mais baixas. A gente fez alguns cursos pelo Senar de paisagismo e produção de mudas pelo Senar, em que o nosso sítio e de outros empreendedores aqui de Una foram utilizados como as salas de aula, né? E também nós fomos várias vezes na Semana do Fazendeiro em Viçosa e participamos de vários cursos de recuperação de área degradada, ligado a essa questão, né, de produção sustentável, a parte de controle de praga, controle de defensivos, armadilhas, essas coisas assim. Na verdade, assim, a gente está sempre aberto, né? Nós acreditamos que a gente aprende um pouquinho de cada vez, então nós estamos sempre aprendendo. Então todos os cursos e palestras que nós somos convidados ou que nós ficamos sabendo e a gente tem como participar, nós vamos. E a gente sai de lá com um conhecimento um pouco maior, né? Então assim, e isso a gente volta e aplica na propriedade. Então nós buscamos conhecimentos. Temos uma parceria com os meninos do Incapé, que também assim vêm, nos dão assistência. O que eles não sabem, eles buscam profissionais de outras sedes que possam ter essas informações, nos dão, para a gente gerenciar e fazer da melhor maneira possível. Mas nós somos muito abertos ao conhecimento. Achamos que sabemos muito pouco, por isso a gente corre atrás, para aprender sempre um pouquinho mais. E nós tivemos um período, antes de ter essa propriedade aqui, em outro sítio, em que foi priorizada a recepção de alunos de mestrado. E nesse período que nós recebemos esses alunos, esses estudantes que desenvolveram os mestrados e até doutorado, foi muito rico por conta de que nessa interação e nesse trabalho de pesquisa e de estudo deles, a gente foi acompanhando também, tanto na coleta, identificação de plantas, tanto no caso de espécie ameaçada de extinção, como espécie desconhecida. Acompanhamos um doutorado em que foi apresentada uma espécie nova aqui da Mata Atlântica, que foi identificada lá nesse outro sítio. Então isso deu muito entusiasmo e muito ânimo para a gente trazer toda essa vivência lá para aqui também, né? Com essa implantação, né? De controle de água e cobertura e recuperação das áreas de preservação. Essa aqui é uma área de refúgio. Era uma área que era usada para pastejo de animais, era cercada com uma cerca elétrica e os animais eram presos aqui dentro. Tanto aqui quanto seguindo, né, o curso aqui dessa APP. E o que nós fizemos foi fazer um processo de contenção da água, né, e recuperar uma cobertura, recuperar a umidade e fazer com que essa água fosse utilizada para recuperação e contribuísse para a recuperação da cobertura vegetal ao longo aqui da APP, que nós vamos percorrer daqui para frente. Então essa água aqui é uma sequência de acumuladores que vão transbordando e passando de um para o outro. Desde a nascente lá no canto, que abastece as casas aqui, é um cano só de 3/4 que alimenta as caixas d'água.
sem desperdício, não tem cano vazando aberto, direto, né? O que é aproveitado é que é aproveitado, o que não é usado fica dentro do cano. Influência eu já tenho há muito tempo, né? Antes até de vir para cá. Mas isso ajudou bastante. Aqui a gente tem o exemplo até os plantios de café. O nosso plantio de café já é um modelo diferente, né? Que é uma baixada aqui, por exemplo, era uma baixada que era seca, não tinha água, só tinha um esterco orgânico aí mais ou menos, que era uma baixada de milho. E a gente já fez o plantio no suco, que já segurou a água na baixada bem grande, que é 12 mil covas de café, tudo feito no suco. Que segurou bastante a umidade no café, ajudou bastante, ajudou até o mato. E todo aqui, né, esse plantio de água que a gente fez aqui na propriedade. E isso tem ajudado bastante, tem melhorado o pensamento nosso e até o dos vizinhos, né? Tudo foi curva de nível, a estrada teve nível, tudo. Não foi plantada daquela forma de antigamente, né, que você pega por rumo. Foi tudo muito bem feito, né, que as estradas, o carreador, os lugares perto, não tirou mata para plantar café. Sempre fui da roça, né, então isso já estava para ser feito. E vindo para cá, isso está ajudando, né? Porque a gente tem outros olhares, né? Porque o nosso cuidado com a terra é diferente da maioria, do exemplo dos vizinhos. Que a gente faz caixa seca, a gente faz tudo para segurar a água no terreno, né? Então, já é um diferencial, né? No nosso meio rural aqui, a maioria é assim. Porque aqui não tem grande família, assim, que o pai fez 10 filhos aí e saiu estudando. A maioria fica na roça e tem o intuito de ficar na roça. Mas também bastante já saiu, os novos a gente não sabe, né? Essa geração mais nova. Mas aqui boa parte Alguns é cabeça dura igual o pai mesmo, mas... Levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva. Bom, nós encontramos essa propriedade, vai fazer 6 anos mais ou menos. E era uma capoeira muito alta, assim, em torno de 5 metros de altura. Na verdade, nós descobrimos algumas casas aqui na propriedade só depois da limpeza, de alguns meses que nós estávamos aqui. As águas a gente não sabia onde ficavam, onde estavam localizados os brejos, nem isso a gente conseguia achar. E aí nós entramos separando as áreas de plantio, também as áreas de preservação. E foi interessante que quando nós chegamos aqui, não víamos nenhuma espécie de bicho, de pássaro, nem borboleta tinha aqui. E era assim um lugar triste, sabe? Porque apesar de ter uma capoeira, não tinha vida. E essa área aqui, por exemplo, a gente deixou, né? Que lá em cima tem a mata e a gente está deixando que a mata desça, né? E venha até aqui, então ainda está em processo de regeneração. Mas essa árvore não tinha, olha o tamanho que ela já está, né? Então assim, agora a gente tem visto os pássaros aparecendo, muitos beija-flores, muitas borboletas de diversas cores, uma vastidão de pássaros, assim. Outro dia passaram tucanos aqui, então assim, passaram 5 tucanos. Tem as ararinhas que também passam por aqui, então a gente está muito feliz com a mudança que a gente tem observado na propriedade, com as novas chegadas das novas criaturas que têm trago muita alegria. E a gente planta muita flor, tem muitas flores que dão flor o ano inteiro e isso faz também aumentar, né, os beija-flores, as borboletas. Nesses 5 anos, assim, uma das maiores dificuldades que nós tivemos
foi mão de obra. Porque nós não temos mão de obra assim, nem com um pouco de qualificação, né? Então as pessoas chegam, acredita que nós plantamos árvores que já estavam aí com 2 metros e a gente com muito serviço e pedia para o companheiro ir fazer uma limpeza das trepadeiras que estavam nas árvores. Quando a gente chegava lá, tinham roçado inclusive as árvores. Então, isso assim trouxe muita angústia para a gente no começo, mas depois nós começamos a treinar os nossos próprios parceiros e é uma coisa que tem que ser feito pessoalmente. A gente vai, a gente olha, a gente cuida, a gente vistoria e aí vai treinando essa mão de obra da casa e a gente também tem que sair de dentro de casa e realmente ir para a área de trabalho, acompanhar o serviço para que ele seja feito de acordo. Então essa foi a maior dificuldade que nós encontramos. Nos cursos que nós fizemos, nós aprendíamos muita coisa, né? E quando a gente chegava em casa, a gente sentava com os parceiros. Olha, nós aprendemos isso aqui, então podemos fazer isso dessa forma, isso aqui dessa forma. Trazíamos as apostilas para dividir, fazíamos cópias das apostilas para eles, porque quando nós podíamos, a gente levava junto, sabe? Mas quando não podia, a gente trazia as informações. E alguns cursos a gente sediava na propriedade também, para que eles pudessem participar. Mas foi realmente um processo educacional, né? A gente junto com os nossos parceiros. E ainda né? Ainda é uma batalha para ser travada, porque a gente tem que tá sempre olhando, tá sempre cuidando. Bem, isso aqui é um substrato nosso de mata. Ele é um refúgio também de algumas aves e é um pouco do que restou de toda essa área da fazenda. As pessoas que conheceram mais anteriormente falaram que a mata chegava até junto da casa. E foi muito explorado e a gente vê pela amostra que a gente tem aqui nesse pedaço que são plantas jovens, né? Eu não sei se aqui já foi alvo de fogo, mas a diversidade é pequena, né? E a gente está dependendo até de alguns alunos que fizeram o trabalho no outro sítio para vir aqui e fazer também uma avaliação desse inventário aqui. A gente dá muito valor a essa pequena mata que nós temos. Não é tão pequena, mas em vista do que tinha e do que as outras propriedades não têm, é bem significativa. A gente se preocupa muito com o incêndio e a gente quer transformar essa mata aqui num local de visitação, de passeio, melhorar o acesso no que diz respeito a cipó, e cuidados talvez com abelha principalmente, para que as pessoas possam vir aqui conhecer. E o mais importante para nós é fazer a coleta de semente para a produção e disseminação de mais espécies, né? Fica no topo de um morro, né? E talvez por conta disso ela não tenha sido totalmente eliminada, e que, de certa maneira, protegeu. E a gente está tentando estender a abrangência dela por limite dela aqui também, ou seja, uma mata gerando outra mata. A gente estender essa área nossa de preservação com o recurso dessa própria mata. Para fazer esse enriquecimento com outras espécies, a gente precisaria de ter um diagnóstico de uma pessoa do cotidiano dessas áreas, né? A gente percebe que não é um negócio muito diversificado, é restrito, talvez sejam muitas pioneiras, né? As ibaúbas estão aí, né? Os fedegoso e as quaresmeira, mas a gente não vê espécies assim, vida mais longa, né? Período mais longo de germinação e crescimento. Essa mata é considerada como um dos ativos considerado nesse processo de remuneração do PSA. Esse trecho de mata aqui, acho que são 5 hectares.
E a gente está estendendo então as áreas de APP e mais as áreas que a gente está fazendo a regeneração, uma parte natural e a outra regeneração com plantio. E também fazendo um SAF. O PSA é um programa do governo que remunera a manutenção de áreas de mata nativa e remunera no intuito de retenção de água, né? E também essa questão ambiental, propriamente dito, conservação das espécies, a biodiversidade, esses aspectos assim. Agora, o grande desafio é você poder contribuir para a regeneração, que é muito difícil você replicar a natureza no ritmo dela, né? Que espécie plantar, em que sequência plantar, quem vai ser seu parceiro, vai ser o passarinho, o macaco, né? A cutia, o esquilo, que vão usar a semente para poder fazer a disseminação. E nós também encontramos uma dificuldade nesse projeto, que foi encontrar as mudas, né? Viveiros certificados que vendam mudas de boa qualidade e até encontrar as mudas mesmo. Como a gente na região não tem esse cotidiano, não é facilmente encontrado de pessoas com essa intenção, os projetos aparecem lá, poucas espécies sendo recomendadas, e apesar de ter uma lista muito grande de variedades, mas que você simplesmente não acha muda. Se você não juntar semente e levar para um viveiro fazer, você não vai ter a muda. E quando acha, assim, nos viveiros longe, bem distantes, são muito caras as mudas, que fica assim, como nós precisamos de muitas, né? Então aí fica muito caro. Então talvez seja por isso que as pessoas têm até dificuldade, né, em tocar um projeto desse, porque tem esse ponto fraco aí, de não encontrar mudas e quando encontra o preço é alto. E outra questão que sequência como que nós vamos replicar o ritmo da natureza? Que sequência plantar, né? E que espécie plantar? Qual que é a mais adequada? Onde que tem um inimigo natural que vai pôr tudo a perder? Nós já fizemos aqui na margem dessa nota aqui um replantio mas eram tudo espécies exóticas daqui da região, araucária, mogno e eucalipto, e realmente não conseguimos sucesso, não foi em frente. Plantamos com espaçamento técnico, com adubação e com todo o cuidado, mas no entanto não tivemos sucesso. Agora nós estamos retomando esse plantio, né? E buscando variedades agora com a vertente econômica. Bom, nós somos catadores de semente. A verdade é essa, a gente guarda todas as sementes, a gente recebe muitas sementes. As sementes que nós achamos dentro da propriedade nós também guardamos. E nós mesmo vamos enchendo as nossas sacolinhas e vamos replicando. Eu sei que já teve época da gente ter mais de 500 mudas dentro da propriedade produzidas por nós, né, Plínio? Isso. Lá no outro sítio que a gente teve muita ênfase nisso. E lá nós tínhamos 4 viveiros e produzíamos, além das flores, produzíamos árvores também. E para ajudar nesse repovoamento, nós adquirimos muda nos viveiros municipais aqui em torno. Uma variedade muito restrita, não tem diversidade, mas de qualquer maneira ajudou bastante nessa recomposição dessa cobertura. Quando nós adquirimos esse aqui, uma das coisas que nós fizemos foi pegar as mudas que ainda tinha nos viveiros lá e trazer para cá. Então aqui a gente tem araçaúna, aquela bananinha do Japão, né, uva japonesa, os palmitos, bico de papagaio, que foi trazido, araucária, que foi trazido do outro sítio para cá, né? Correndo todo o risco de adaptação, porque a diferença de altitude é muito grande, de clima também, mas muitos sobreviveram e muitos estão de pé. Mas perdemos muita muda, porque no afã de fazer esse repovoamento, nós adquirimos de vendedores de muda que apareciam aqui. E fomos muito infelizes, porque muita coisa não foi em frente. Então, às vezes, a melhor da intenção não dá certo, né? A gente está continuando produzindo muda de estaca e muda de semente.
Nós também recebemos muitas mudas dos amigos, né? Os amigos vêm à nossa casa com a lembrança que eles nos trazem é uma muda. Isso nos traz muita alegria, né? O que acontece aqui em casa é assim, existe uma troca entre os amigos. Uns trazem, outros levam, né? E a gente vai com isso aumentando e diversificando a nossa produção, né, Plínio? Nós chegamos a ter uma barraca na feira da cidade, na feira do produtor, e que um dos produtos vendidos eram essas mudas que a gente produzia no outro sítio, né? E vendemos muita muda para pessoas conhecidas, né? Que chegavam lá e viam as mudas e adquiriam. Mas depois nós priorizamos aqui, né? O plantio aqui. A gente não dá conta não, porque a extensão é muito grande e o passivo é ainda significativo, né? E a gente passou por uma crise hídrica muito grande, e tanto que nós reorientamos a nossa prioridade para o processo de conservação de água, porque a gente estava vendo que o plantio não estava tendo sucesso por conta dessa carência de água. Pensamos até fazer um processo de irrigação, mas de certo modo com a instalação dos tanques de acumulação, de certo modo permitiu que o lençol fosse reabastecido, e também com o auxílio das caixas secas a gente teve mais sucesso. Sim, a gente já tinha as áreas demarcadas e tinha um certo passivo, mas esse passivo não foi nem quantificado, porque a gente já tinha plantio nessas áreas, tá? A gente tem que só fazer um reforço, né? E aqui nesse alto aqui, na vizinhança aqui, que nós resolvemos fazer um programa de plantio econômico, né? Que é fazer um SAF, um sistema agroflorestal, consorciando algumas plantas, né? Agora, na parte lá embaixo, onde tem os refúgios e as áreas de APP, de certa maneira, o processo que nós fizemos de isolamento das áreas e de proteção com cerco, em alguns casos, já permitiu uma regeneração significativa. A nossa ideia seria café, pupunha e nativa. Nativa seria IP, né? Nativa é com IP, o projeto é esse. Mas a gente começou a pensar, pela essa questão da altitude aqui e o problema do déficit hídrico muito significativo que a gente está experimentando, que a gente estava partindo para uma espécie que fosse mais resistente a essa condição, né? Ou mudar o espaçamento delas, a variedade. Pediu ajuda ao pessoal do projeto. Eu acho que de certa maneira já se viu esse choque, né? Esse choque da falta d'água abalou uma parte da população. Então eles não têm essa iniciativa, como nós fizemos aqui. Já tínhamos muita caixa seca, e com a crise nós simplesmente aumentamos o número de caixa seca, bastante, né? Devemos ter umas 30 caixas secas, além das caixas de acumulação maiores, né? A gente observa, assim, na convivência na comunidade, com as pessoas, é que aqueles proprietários que moram na propriedade, né, Plínio, o choque foi maior, porque eles sentiram na pele. Agora, aqueles proprietários que moram em outro lugar, na cidade ou fora daquela propriedade, eles não foram tocados ainda, porque não sentiram, né? Não doeu na pele, né? A falta d'água. Nós tivemos vizinhos aqui que tiveram que carregar água em bombona para ter água para beber e para usar em casa, para consumo. Não foi o nosso caso, porque a gente já tinha iniciado tudo isso. A gente já tinha feito um processo de preparação para essa condição de restrição de água. Ela diminuiu, mas quando a água chegou num estrangulamento significativo, a gente já estava em condição de não passar perrengue, né? Passar dificuldade. Assim que nós viemos para cá, a primeira coisa que nós plantamos, além das frutíferas, nós fizemos um plantio de cana, porque na outro sítio nós tínhamos, e produzimos a nossa rapadura, o açúcar, e mandioca. E plantamos a mandioca e plantamos sistematicamente milho e feijão. Para nós. Para consumo nosso. Não é nem para vender nem nada. Mas é para dar utilidade à terra e a gente ter uma coisa à mão, né? Olha, a gente ainda não chegou
numa constatação, o que precisa ser feito para melhorar. Porque conscientização, conversa, isso tem estado ao alcance de todos, né? Mas isso é uma coisa pessoal, né, Plínio? Um dia desse teve uma cerimônia de entrega de equipamentos para a agricultura familiar e abriu um espaço para uma palestra sobre esse programa do PSA. E eu não sei até que ponto isso ecoa no ouvido das pessoas. Todo mundo tem muita receio de regras, regulamentos e contratos. Então precisa fazer um trabalho realmente muito grande de esclarecimento. Não pode ser por convencimento, mas de esclarecimento, que a pessoa tenha a consciência disso, né? De que a necessidade da conservação da água. Mas muito vai dessa questão de não morar na propriedade. Quem não mora não dá valor às coisas que não são essencialmente econômicas. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva.